Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Estou eu aqui novamente, o Claudinei. Sou o representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou falar um pouco a respeito dos totalizadores de arquivos magnéticos do SPED, né? Algumas pessoas já entendem como que funciona a sistemática de totalização dos arquivos TXT, né, que são gerados e validados no programa da Receita Federal. Porém, algumas pessoas não têm conhecimento de como é feito esse processo. Então, alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo neste momento já devem ter se deparado com algum erro ao tentar validar o arquivo e o arquivo não passar nem na pré-validação, né? A gente vai simular aqui uma situação, vou mostrar para os senhores como os senhores podem estar alterando, né, e para que servem os totalizadores do arquivo, que são dos arquivos que são validados no programa da Receita, né, que é conhecido como PVA, Programa Validador de Arquivos. Então, vamos lá, vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, né? Para não dar preguiça de assistir. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no PVA, que é o Programa Validador de Arquivos, o programa da Receita. Então eu já vou logo de cara pegar um arquivo aqui. Eu tenho um arquivo que às vezes quando vocês tentam validar, vocês já tentaram validar, no caso, algum arquivo que aconteceu um erro semelhante a este que vai ser apresentado aqui na validação. Né? O arquivo não passa na pré-validação, por quê? Porque o programa encontrou alguma inconsistência. E qual é essa inconsistência? A contagem de linhas do arquivo. Porque o arquivo ele tem uma determinada estrutura, né? E essa estrutura ela é guiada por um layout e existe contadores de registros, né, que devem ser informados no arquivo. Então a gente vai tentar entender qual é a finalidade deste arquivo, destes totalizadores, né? Então vocês já devem ter se deparado com essa situação. Ao tentar validar o arquivo, apresenta: atenção, a importação não é realizada. Ocorrer um erro na estrutura do arquivo utilizado na importação. Verifique os erros exibidos no relatório e utilize o editor de texto de sua preferência para editar ou corrigir o arquivo. Para detalhes sobre o layout a ser utilizado, consulte o guia prático. Se eu der um OK, ele já me mostra aqui algumas informações, né? Apesar que isso daqui aparentemente não quer dizer absolutamente nada. Mas a partir do momento que a gente destrincha as informações, talvez possa ser que nós consigamos identificar as informações. Como por exemplo, se eu clicar aqui na opção erros, que é nesse flagzinho aqui, em exibir, ele já me dá mais informações. Ó. Quais são as informações que ele me dá? Primeiro, a linha do arquivo, linha posição. Então a linha 28 tem uma inconsistência na linha 28. Qual outra inconsistência? Na linha 47 do arquivo. E qual a outra inconsistência? Na linha 148 do arquivo, certo? E qual é a inconsistência? O programa ele tem, né, um código fonte, né, ele tem um algoritmo pronto para validar o arquivo. Enquanto ele encontra inconsistência, ele me mostra onde está o erro. A gente só tem dificuldade de interpretar. Né? Eu vou tentar ajudá-los aqui. O que ele está dizendo? Na linha 28, o valor esperado pelo sistema era 28. Porém, no conteúdo do campo está com uma quantidade 30. Está errado. Qual é o bloco que a informação está errado? É no bloco 0990. Então, se eu for lá no arquivo e abrir esse TXT, eu gosto muito de utilizar este programinha aqui que se chama Notepad++. Vocês podem baixar ele gratuitamente aí se digitar no Google, já dá a opção, é um software livre, vocês podem baixar e utilizar. Eles abrem o TXT, tem bastante funcionalidade, inclusive ele mostra a linha, né? Então lá no SPED ele está falando com a linha 28 que está com problema. Se eu vier aqui na linha 28, eu já consigo verificar que realmente está 30, né? Então ele está falando que o conteúdo do campo está com 30, mas o correto é 28. Então eu posso alterar aqui, né, para 28. Se eu alterar, corrige o problema? Corrige. E o que vem a ser esse 28? A quantidade de registros que iniciam com zeros,
com 0 no arquivo. Então, se você contar aqui, ó, desde da primeira linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em sequência, vocês vão ver que a última aqui, né, é a linha 28. Então, o totais de registro 0 do arquivo é 28, 0,990. Depois ele tem um outro erro aqui na linha 147. Se a gente for na linha 147, ele está informando que o correto é 60 registros, o valor esperado, e tem 61. O que vem a ser? É a quantidade de registros 9900 do arquivo, né? Então, esses são os registros 9900. Se a gente contar todos eles, a gente vai chegar na quantidade de 60, não 61, como está aqui. Se a gente corrigir, ele já resolve o problema, né? E aqui a quantidade de registro na linha 148, que está dizendo que é 150 e porém no conteúdo do campo está 148. No TXT, esse bloco 9999 ele é a quantidade total de linhas do arquivo e realmente a quantidade é 148, não é 150. Ok? 148, vou salvar o arquivo. Se eu salvar este arquivo e fechar, tentar validá-lo novamente, provavelmente ele vai passar na escrituração, né? Aí, esse arquivo é um arquivo exemplo, é um arquivo teste, ele é um arquivo pequeno, né? É um arquivo pequeno, mas com certeza o arquivo que vocês têm aí em mãos, né, pode ser um arquivo grande, né? Um arquivo grande. Então, se for um arquivo grande, ele é mais difícil de localizar as informações, né? Vamos ver se ele vai validar só com as alterações que fizemos. Ó, ele já passou na pré-validação, né? E vamos ver se ele vai passar na validação. Que ele pré-valida, passou. O arquivo foi validado sem problema. Ok? Aí, por que fizemos esse vídeo? Muito de vocês utilizam esse nosso sistema, que é o SPED XML Excel. O que esse sistema faz? Ele converte os arquivos TXT para o formato de Excel, né? Então, esse sistema ele já está aberto aqui, vocês podem baixar ele no nosso site em www.sysconv.com.br e vocês podem utilizá-lo aí gratuitamente por 15 dias. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este mesmo arquivo que acabamos de testar e eu vou convertê-lo para o Excel, né? Por quê? Porque muito de vocês utilizam esse sistema para fazer alterações no Excel ou para incluir dados no Excel, né? Então, ele criou um arquivo aqui, né? Este arquivo ele tem as informações. Oxe, não sei porque abriu somente como somente leitura. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo abrir ele normalmente. Sem. Ah, agora acho que foi. Então, abri o arquivo. Ele tem o bloco 00, 001, o 0100, 0110, 0150. Tem aqui o 0190. Tem o 0200. Tem o 0400. E eu tenho o 0990, que é aquele registro lá. Ah, como que eu sei a quantidade do 0990? Eu posso contar aqui, né, e contando, ó. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho mais uma, 3, aqui eu tenho mais uma, 4, aqui eu tenho mais uma, 5, aqui eu tenho mais uma, 6, aqui eu tenho mais 6, já são 12, aqui eu tenho mais duas, são 14. Aqui eu tenho mais 7, então são 22, né? 22, 21, desculpa, 21. Aqui eu tenho mais 3, então são 24. Aqui mais uma, 25. Aqui mais duas, 27. E aqui mais uma, 28. Então eu posso contar ou eu posso simplesmente abrir o arquivo lá no Excel, né?
e direto lá na linha que eu sei que aqui ele já tem 28. Então este é o arquivo, ok? Ok. Aí, qual a finalidade do vídeo? Só tem o totalizador do bloco 0? Não, eu tenho o totalizador aqui do bloco A também, que é o A990. O que o A990 vai me contar? Quantos blocos As eu tenho no arquivo. Então vamos fazer a contagem aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Eu já posso até copiar aqui e vou colocar numa planilha à parte. Já dá para ver, ó, que eu tenho 7 aqui, ó. Tá vendo que a contagem aqui já deu 7, ó? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ok. É o A990, que é o totalizador dos blocos A. Aí vem o bloco C, que é os blocos das notas fiscais. Eu tenho o C190, que ele vai me mostrar a quantidade de registros C do arquivo. Como que eu posso fazer? Posso vir no arquivo também e dar um Ctrl C, colocar aqui, e já me mostra que eu tenho 13 linhas. Então tenho 13 registros que iniciam com C. E eu tenho também aqui o bloco D, que ele me diz que eu tenho 9. Vamos ver se está certo. Vou dar um Ctrl C, vou jogar no arquivo à parte. E realmente eu tenho 9. Se eu verificar aqui, eu tenho 9 registros que iniciam com D no arquivo. Então o arquivo ele é cheio de totalizadores. Inclusive bloco F também. Que é o bloco F? Demais informações. Ok? Ok. Se eu validar o arquivo e estiver em conformidade, eu posso alterar no TXT ou eu posso alterar no próprio arquivo aqui, que ele vai informar qual é a linha que tem a informação, qual é o bloco. Então, lá no erro, vocês têm que identificar o bloco e a linha. A linha para mexer no TXT, o bloco dá para mexer no Excel, ok? Aí, aqui tem uma informação muito importante, né? O bloco 9900 ele totaliza detalhadamente cada arquivo, né? Então tudo que estiver aqui no bloco 9900, bloco 9900 é o totalizador. Por exemplo, eu quero saber quantos blocos, sei lá, vamos chutar um bloco aí. Bloco F100 eu tenho no arquivo, ele vai falar que eu tenho só um. E quantos blocos D? Vamos ver aqui, D100. D100. Quantos eu tenho? 2. Vamos ver se o sistema está certo? Vamos. Então, eu venho aqui no F100, eu só tenho um registro F100. E se eu for no bloco D100, eu tenho 2 registros D100. Então, o totalizador aqui, ele já me mostra a quantidade de linhas, certo? Mas e se eu quiser aumentar, como que fica? Se eu quiser aumentar, tem como? Tem como sim. Eu vou até simular aqui. Vamos fazer assim. Cadê o D100? O D100 ele tem dois registros, né? Eu vou copiar e vou dar um Ctrl V. Agora ele não vai ter mais 2, ele vai ter 4. Só que eu preciso mudar a numeração dos documentos. Então eu vou colocar aqui um 5 aqui e um 5 aqui. Só que se eu aumentar o D100, eu tenho que aumentar também o D101 e o D105, correto? Correto. Eu estou dando um exemplo com D, mas poderia ser o C100 ou C170, o exemplo é o mesmo. Então, o D101 ele tinha 2, né, registros. Preciso mudar o número da nota aqui, né, senão ele vai dar erro de duplicidade. Então, estou colocando um 5 aqui no final. E o D105, ok? O D105. Eu vou também duplicar esse registro. Então, D105, vou colocar aqui um 5, vou colocar aqui um 5, ok? Então, eu incluí duas notas, ele automaticamente me gerou 2 registros a mais no D100, 2 a mais no D101 e 2 a mais no D105, ok? Então foram incluídos mais 6 registros. Aqui eu tinha 9, não vai ser mais 9, né? Então vai ser 15. Por quê? Porque aumentou a quantidade de registros. Eu vou salvar. Se eu for validar lá no SPED, ele vai dar erro? Vai, porque além desse totalizador D190, ele vai dar erro nesse totalizador aqui, ó, que é aquele que tem as quantidades. Porque eu tinha 2 aqui, agora eu tenho 4 aqui. 4 aqui e 4 aqui, ok? Então, eu dupliquei estes registros
que eram 2 viraram 4 cada um. Tá. Aqui, este bloco, ele muda alguma coisa? Não, porque este bloco, ele ele conta a quantidade de registros que eu tenho aqui, né? Então, aqui eu tenho 57 registros que já estão informados aqui, né? 57 registros. E o 9990, ele conta quantos blocos eu tenho. Então, eu tenho um aqui, mais 57 aqui, né? Que deu 58, mais um aqui, 59, 57, 58, 59, e ele conta esse daqui também, já, 60, que é o totalizador de blocos 9. Então ele já me informou que eu tenho 60 blocos que iniciam com 9 no arquivo. E este registro aqui é o total de linhas do arquivo, né? Se eu validar assim vai dar erro? Vai. Eu teria que vir aqui e alterar. O que ele quer dizer? Quantidade. Quantos registros a mais nós incluímos? 2, 4, 6. Né? Então, em vez de 148, vai ser 154. Vou salvar o arquivo, ok? Salvei. Vou fechar esse arquivo. Vou convertê-lo agora de Excel para TXT e vamos ver se nós fizemos as alterações corretas no arquivo. Selecionei aqui o arquivo de Excel que a gente gerou, converti ele para o TXT, ele gerou, me mostrou o caminho aqui na pasta download, é um arquivo TXT com um final chamado PIS/COFINS. Vou vir no programa da Receita. Antes de eu importar ele, eu vou até mostrar para vocês que antes da importação, o bloco que nós alteramos foi o bloco D. Aqui eu só tenho 2 registros, ok? Ok, então vou importar este novo arquivo que criamos agora, neste momento. Cadê ele? Aqui, 1801txt, é esse mesmo. Tá, então ele vai dizer que já existe. Ele vai sobrepor a escrituração anterior. Se nós fizermos as alterações corretas dos blocos, ele vai validar normalmente. Se não, ele vai dar erro. Lembrando, se der erro, não se espantem, tem correção. O próprio programa mostra qual é a linha, qual é o bloco que está com erro. A gente só precisa ir lá no arquivo, ou no TXT, ou no Excel, e corrigir para que o arquivo possa ser validado corretamente. Eu fiz a inclusão de 2 blocos Ds, mas poderia ter feito a exclusão no bloco A, A100, A170, C100, C170. Então fiz as alterações. Ele não deu erro, né? A única coisa que ele não deu erro, né, na estrutura, né? Ele deu erro porque aumentou os valores de PIS e COFINS, porque aumentei o crédito. Sempre quando que aumenta o crédito, ele vai mexer na apuração. Então eu tenho que vir aqui neste botão, né, gerar apurações. O próprio sistema recalcula as apurações, né? E eu vou dar um verificar pendências. Ele ainda vai ficar com 2 erros, que é referente ao valor, né, do imposto a recolher, que ele não altera sozinho, né? Então, aqui no M200, o valor agora passou a ser 20.67681 e o anterior era 20.711,89, né? Para corrigir, eu só preciso copiar o valor daqui e colar aqui, né? O mesmo eu posso fazer para o M600, né? Ele corrigiu a apuração, mas ele não corrige o valor a recolher. Esse tem que ser feito manualmente. Fiz aqui a alteração, agora provavelmente ele vai validar, vai passar na validação. Validou. Se eu vier na escrituração, lá no bloco entradas D, eu tenho 4 notas, não mais 2. Então ele duplicou os meus registros D. Como eu disse, né, foi o bloco D, foi o conhecimento de transporte, mas poderia ter sido o bloco A também, poderia duplicar o bloco A, ou até mesmo o bloco C, né? Poderia ter vindo aqui, ter incluído notas fiscais no bloco C, lá no Excel, né? Só
O intuito do vídeo é demonstrar, né, como alterar, como manipular os totalizadores do arquivo, né? Eu espero ter ajudado vocês aí com essa explicação. Espero que os senhores tenham compreendido, né, qual é a finalidade